Boa noite, pessoal. Continuando então na nossa sexta videoaula, agora a sexta videoaula. Eu tinha dito para vocês, a aula passada, que a gente já ia começar uma parte teórica. Hoje eu quero falar sobre variáveis. É claro que eu não vou entrar em todas as variáveis, né? Vou explicar todas as variáveis, né? Vou explicar as variáveis, por enquanto, as mais usadas, né? E eu vou deixar a dica aí para quem quiser já aprofundar em variável. Porém, nós vamos falar naquelas que mais a gente usa aí no dia a dia. Então, como a gente já viu até agora, é, a gente chegou a ver booleano, desculpa, string, né, a variável do tipo string e a variável do tipo booleano. Então vamos lá. A string. A string eu posso colocar um texto, né? É um tipo de variável específico para texto. Então, por exemplo, eu vou colocar o nome, né? Um nome, né? Por exemplo, o meu nome aqui, ó, Fábio Selmo de Moraes. Tá? Então, eu vou usar o tipo de variável string. Eu tenho o tipo de variável char. Tá lá, char, eu coloquei em maiúsculo, diminuir. Char já um alfanumérico, né? Um alfanumérico não, é um caractere mesmo. Caractere. Por que eu falei que não era alfanumérico? Porque alfanumérico ele compreende de A a Z e de 1 a 9, de 0 a 9, né? O caractere, além do alfabético e do numérico, ele vai aceitar também símbolo. Por exemplo, o cifrão. Porém, o caractere, né, o char, a gente não pode usar o aspas duplas, que nem eu fiz aqui em cima, no string. É diferente no C Sharp aspas duplas para aspas simples. Quando eu estiver trabalhando com aspas duplas, o sistema ele vai entender que eu estou trabalhando com tipo de dado string, correto? Já se eu usar aspas simples, ele sempre vai saber, né, ele vai imaginar, né, ele vai entender, na verdade, o C Sharp vai entender que eu estou trabalhando com tipo char, caractere. Na verdade, ele vai aceitar eu fazer isso daqui, ó, texto mais igual caractere. Por quê? Porque o caractere ele não passa de na verdade o string não passa de um vetor, né, de um array, de um vetor, ou de uma sequência de caracteres. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui só na inicialização, só pra gente, porque ali vai dar o erro, tá? Build, rebuild, olha lá, ele não deu erro, tá? Eu compilei, ele não deu erro. Se ele não aceitasse isso, né, se fosse ilegal essa soma, né, de variáveis aqui, tá, ele já daria o erro. Então, a string não passa de um vetor de caracteres. Tá? Vetor é um conjunto, né? Conjunto de caracteres. Eu vou ter o tipo de dados int, que é inteiro. O inteiro ele vai compreender aqui valores não decimais, é óbvio, né? Inteiro é não decimal. Então, de 1, 2, 3, 1000, 2000, 5000. Eu tenho aqui, ó, só para a gente entender melhor, C Sharp variáveis. Ó, variáveis e tipos primitivos C Sharp. Então eu tenho toda a internet aí, peguei o site do Kaelum, variáveis e tipos primitivos. Tá? Então, ó, eu tenho double, nós vamos ver. Olha aqui, ó, isso que eu queria mostrar. Então, eu tenho a variável int, por exemplo. A variável int, ela vai de menos, aqui eu tenho 1000, né, milhão, bilhão, né? Eu tenho de menos 2 bilhões e tudo isso daqui até 2 bilhões e tudo isso daqui. Por que que ele é esse intervalo aqui? É porque ele usa um dígito para pro sinal. Então eu tenho a variável int, que ocupa 4 bytes de memória,
E eu tenho o int, que quer dizer um signed, né, sem sinal, um sign. Int, que aí ele não vai aceitar o valor negativo ali, o menos, né, ele não vai ter um dígito ali reservado para o sinal, porém aí ele vai até 4 bilhões, ok? Então o int, eu posso usar o número menos até esse valor, até mais esse valor, ok? Então eu posso usar, por exemplo, 250.335, sem problema nenhum. Aí eu vou ter a variável do tipo double. É o tipo da variável, né? O tipo de variável que normalmente eu uso para dinheiro. Tá? Então aqui eu posso colocar 256, por exemplo. Só que isso aqui é um erro típico, tá? Não se põe vírgula, se põe ponto. Vírgula a gente usa lá na formatação nossa. Tá? Então o double ele é usado para dinheiro. Vamos ver o double aqui, ó. Ele é bem grande, ó. Números até 10 elevado a 380. A 308. Tá? Ele aceita um número bem grande aqui. Tá? Então vocês podem ficar despreocupados. Dá para colocar um valor bem comprido. Ok? Deixa eu ver mais aqui o que é interessante. Booleano. Bool. Lógico, né? É um tipo de dados lógico. Ele vai aceitar somente o true ou false. A gente fez um exemplo aqui, olha lá, ó, true ou false, tá vendo? Ó? A gente fez o outro exemplo do checked aqui, true. Tá? Então é verdadeiro ou falso. Basicamente o booleano é verdadeiro ou falso. Aí eu vou ter, por exemplo, o byte, que já é um inteiro menor, olha lá, ele vai de 0 a 255. Tá? Então, por exemplo, ó, um byte, eu posso colocar um B, né, para byte até 45, por exemplo. Qual que é a diferença então desse daqui para esse? É óbvio que é o tamanho, né? Mas aí você vai falar assim, então eu vou usar direto o inteiro? Não, mas o inteiro ele vai ocupar, olha lá, ele vai ocupar o inteiro, ele ocupa 4 bytes. O byte ele já usa 1 byte só. Então é interessante. Aí a gente tem aqui o signed, né? Signed, quer dizer, com sinal. Então eu vou ter um byte que vai de menos 128 a 127. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, byte com dígito, né? Signed byte é igual a menos 35, ok? Ele aceita sem problema nenhum. Se eu der um building aqui, ó, beleza, não deu erro. E se ele passa esse tracinho amarelo quando a variável ela é declarada e não é usada em nenhum lugar do sistema, tá? Ele te avisa, mas não é erro isso. Aí eu tenho o short, que é a mesma situação, todos eles, ó, tá vendo? Ó, tem uma diferença aqui, o tamanho, né, quanto menor o tamanho, né? Claro, né, óbvio, menor o valor possível. E ele vai aumentando, né, o tamanho e vai armazenando mais coisa ali. Eu tenho o long, que aceita um número bem longo, né, só que ele é inteiro, né, um número bem longo de inteiros. Né, veja bem, até aqui é inteiro. Aí eu tenho o longo unsigned, né, ou sem sinal, o é sem sinal. O long ele já aceita, como ele não reserva aquele dígito, como eu já tinha falado nas outras situações, ele não reserva um dígito para o sinal, ele consegue fazer um número maior. Tá? Aí eu tenho o float, que ele usa 4 bytes, que basicamente é a mesma coisa que o double, só que ele aceita um número menor, até 10 elevado a 38. Tá? Aí eu declaro ele dessa forma. Vamos pegar um float aqui só para entender. Ó. Por exemplo, ó, float f igual a 10.3f. Então a gente tem que colocar o f aqui do lado para ele saber que ele está tratando com float. Se eu não falar nada, ele já vai saber que é um double. Bom, basicamente a diferença entre o double e o float é
a quantidade de dígitos que ele aceita. Normalmente eu uso double para dinheiro, para valores em geral, tá? Float é difícil eu usar, porque eu acho que ele é menor, né? Normalmente a gente quer ter uma liberdade maior para trabalhar com números, né? Aí a gente tem o decimal, que já cabe bem mais coisa. Só que o decimal eu só uso quando é valor fora de padrão, que é o valor que eu preciso de uma precisão bem maior, tá? Quando eu preciso de uma coisa, ah, número científico e etc, que eu vou usar o decimal. Normalmente, para número, eu vou usar o double. Então aqui, ó, eu tenho alguns exemplos, tá vendo? Ó, string, né? Int inteiro que eu tinha mostrado lá também, double, aí eu vou ter exercícios e tal, né? Ok? Deixa eu ver, short e tal, aqui a gente está tratando só, tem o char, ele não colocou o string, na verdade o string usa bastante também, é que ele acabou não colocando aqui no exemplo, mas variáveis e constantes, vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui, ó, pra gente ir completando. Variáveis e constantes, olha lá, int, string, double. Isso aqui é só para dizer que é constante. Uma vez você declarado a variável com const na frente, nenhum outro lugar no sistema vai poder alterar o valor dessa variável. A double, já foi o que a gente já viu. Olha lá, int, bool, booleano, int, float, string, char. Var é um tipo de declaração que ele é um pouco que ele é genérica, na verdade, tá? Então ele vai aceitar depois a gente modificar a gente mudar o valor interno. Eu não costumo usar var, tá? Normalmente eu uso objeto. Nós vamos ver mais para frente, né? Essa questão dessa declaração, mas a gente também eu quase não uso. Eu uso objeto, eu uso. O var eu uso muito pouco. Inclusive, para quem é programador em Delphi aí, lembra que o var é uma variável, né? Ele aceita, ela é mais, vamos dizer assim, ela ocupa mais espaço, mas ela é mais flexível, né? É um tipo de variável mais flexível. Aqui a gente tem o abre e fecha colchetes, que isso daqui é um vetor, um array, né? Nós vamos fazer bastante também array, vocês não precisam se preocupar, mas a gente está falando de variável por enquanto, a gente não está falando de vetor, por isso que eu não estou entrando nesse mérito. Olha lá, aqui a gente tem uma lista genérica, do jeito que a gente fez lá com a classe, só que aqui eu usei só string. Nós vamos fazer exemplos disso daqui também, então vocês não precisam se preocupar. Bom, pessoal, eu acho que aqui a gente já deu para ter uma ideia das principais variáveis. Tá? Normalmente aqui 95% de toda a programação nós vamos usar isso daqui como variável, fora as classes, é lógico, né? A classe a gente vai criando de acordo com a necessidade. Que ela, na verdade, a classe ela é quase declarada como se fosse uma variável, né? Uma variável de memória. Inclusive o string aqui, se eu não me engano, é uma classe. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Olha lá, eu tenho é uma classe, tá vendo? A gente tem esses dois strings, na verdade eu uso para a mesma coisa. Deixa eu ver aqui o char, é um struct, né? Na verdade, deixa eu ver, é uma estrutura também, né? Variável básica, olha lá, struct é uma estrutura. Deixa eu ver o byte aqui, também é uma estrutura. Bom, então a gente pode finalizar pelo menos a parte aí de introdução, tá, a variáveis aqui. Eu acho que já deu para ter uma boa base aí do que nós vamos usar mais para frente. É lógico, né? Não é necessário decorar nada disso. Tá? Eu só estou passando para vocês terem uma ideia. Conforme a gente vai trabalhando, é claro, vai ficar mais fácil de entender onde que a gente vai encaixar. Ah, tem uma outra que eu esqueci aqui. O datetime, né? A gente usa bastante também, apesar de ser também uma classe, né?
Mas, por exemplo, a datetime data igual a new datetime.now, por exemplo, ó, datetime. Na verdade aqui a gente não instancia porque é uma classe estática, então vamos usar datetime.now. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma classe do tipo datetime e eu preenchi essa classe com o horário atual, agora, com o horário de agora. Tá? A gente usa bastante. Isso daqui é uma classe, na verdade, né? É uma estrutura, um struct, bem parecido com aqueles. Só que a gente usa, isso daqui são todas, por exemplo, no Delphi é considerada como tipo, né, de dado, né? O datetime também é um tipo de dado em outras linguagens. Aqui é uma struct, a gente pode definir também como tipo de dado, né? O datetime, apesar de ser uma classe, mas para a gente acabar não fugindo muito. É assim, é questão conceitual só isso, né? Na verdade é uma classe, mas a gente, para quem é programador antigo aí, tem como tipo de dado isso, né, variável, tipo de dado e etc. Mas se a gente for aprofundar nessa questão aí, eu acho que também não vem ao caso no momento. Na próxima videoaula, nós vamos avançar um pouquinho mais. Eu quero mostrar para vocês tipo de operadores, tá? Deixa eu ver, eu acho que eu tinha feito aqui, ó, a lote original. Deixa eu ver aqui, ó, aulas, curso, não era. Operadores XML. Nós vamos falar sobre isso daí, tá? Desculpa, operadores e message box. Então eu quero falar a respeito disso daqui. Operadores. É isso aí, ó. Só que eu vou fazer uma separação, não vou mostrar todos daqui, que são muitos operadores, tá? A gente até chegou a ver, acho que, ó, qual deles aqui? Esse daqui a gente viu, né? O mais mais. Lembra que eu mostrei para vocês lá na questão do ponteiro, que eu usei o mais mais? Só que nós vamos pegar esses daqui, ó, multiplicativo, nós vamos pegar o aditivo. Isso daqui eu acho que não é necessário, eu usei muito pouco. Pode ser o maior, esse daqui a gente pode pegar maior que, menor que, maior ou igual, igualdade, lógico, tá? Ou exclusivo, ou lógico, o condicional. Deixa eu ver o que mais. Esse daqui também ele é legal, é bem interessante. A gente tem o de atribuição, tá? Nós vamos pegar eles. Não todos, vamos pegar esse daqui, esse, resto também. Esse daqui eu vou falar a verdade, eu uso muito pouco, né? Mas quem quiser aprofundar aí no tipo de dados aí, no operadores, tá? Tem tudo isso daqui. Isso daqui a gente usa, tá vendo? Assim, são coisas, o type off a gente vai usar lá na frente, porque até começar a mexer com o tipo D, né? O checked a gente chegou até a ver lá, né? Como propriedade, checked de propriedade, unchecked, tá? O delegate é interessante, só que ele é um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim, que ele é um pouquinho mais avançado, né? Ele não é uma coisa assim simplesinha, né? O delegate ele é uma coisa meio... Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar os operadores que eu acho que é mais interessante passar para vocês e na próxima videoaula a gente vai ver a respeito disso. Mas fica aí a dica, tá? A gente tem tudo isso na internet. Eu estou fazendo tô dando uma peneirada, né? Eu estou fazendo uma garimpagem, né, de todas as informações que eu considero que é mais importante. Como eu já disse, né, o programador ele tem que saber pesquisar também para aprofundar em determinadas coisas. Eu estou passando aqui para vocês aquilo que é o principal, tá? A coluna dorsal, vamos dizer assim.
E o aprofundamento aí vocês vão fazendo conforme vai surgindo a necessidade. Porque o mundo da programação ele é muito amplo. O seu chefe vai chegar, ou o teu cliente, né? Ele vai chegar para você e vai falar assim, eu quero que você faça tal coisa. Então, você vai ter que ver os meios disponíveis para fazer aquilo que precisa, que o teu cliente, o teu chefe pede. Então, você vai ter que aprofundar em um determinado caminho e tal. É, eu vou tentar ver superficialmente o máximo de coisa possível. Eu tenho intenção também, lá no finalzinho do curso, a gente fazer a gente finalizar o curso e iniciar FAQs, né, frequent asked questions, né, ou perguntas frequentes, tá? E aí, conforme o pessoal vai passando as dúvidas, aí a gente tenta montar junto, né, ver como é que faz para, por exemplo, capturar uma dúvida que até uma das últimas que eu tive, capturar, por exemplo, a imagem de uma câmera, né, de uma webcam, dá para a gente fazer e já gravar também. Então a gente cria a classe para fazer isso, né? O que mais? Como a gente tratar imagens gravando numa pasta. Enfim, a gente pode ir resolvendo aí bastante como que a gente joga, por exemplo, para uma planilha Excel, como a gente monta uma planilha Excel, né, a partir das informações de um programa, dá para fazer isso também, né, dá para fazer inclusive ela formatada, tá? É assim, a gente tem muita coisa, um universo muito grande, né, da programação. Então a gente vai vendo, eu vou tentar assim abordar o máximo de coisa possível, né, nesse curso básico e aí a gente vai para os FAQs, né, e lá a gente continua vendo coisa. Tá ok? Eu vou encerrar essa videoaula hoje, ficou um pouquinho mais curta, e vai dar uns 22, 23 minutos mais ou menos, mas eu acho mais conveniente a gente encerrar agora do que a gente entrar lá, até porque eu vou fazer uma garimpada nos tipos de dados, né, nos operadores que eu acho mais importante, tá ok? E então vamos ficar por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau.